Enquanto o vídeo não começa, que tal ir curtindo e compartilhando com seus amigos? Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. A IPF agradece. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Irmãos, vamos fazendo a contagem regressiva, 272 dias para a comemoração, a celebração dos 140 anos da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Você que está nos visitando já é convidado, viu, pastor Tibério? Já é convidado. 3 a 9 de julho de 2023. Estamos celebrando mais um ano de organização e vai ser uma data fechada, 140 anos. Este ano nós estamos comemorando, estamos celebrando durante esse mês 505 anos da Reforma. Então a igreja tem motivo para se alegrar, porque em cada sentido em que ela vai avançando e celebrando dessa forma, há um marco, há uma história. No século XVI, a cristandade volta para a palavra volta a ser realmente a palavra de Deus. Muitas vidas foram ceifadas, muita gente morreu durante esse tempo. Todas as vezes em que há uma tensão entre aquilo que o mundo quer fazer, mas aquilo que Deus nos ordena fazer, então às vezes há derramamento de sangue, há perseguição. Em alguns lugares, agora mesmo, nós sabemos que alguns governos perseguem cristãos, prendem cristãos, torturam cristãos e matam cristãos. E sabe o que acontece? Esses cristãos morrem por causa do nome de Cristo Jesus, por amor a Ele. É um momento, irmãos, de dificuldade, e nós sabemos que isto é realidade, porque apontam para a volta de Cristo Jesus. E a igreja tem o desafio de viver a sua fé nesse contexto todo. Agora mesmo estamos vivendo esse contexto político. Tanta coisa no ar, em quem você acreditar, tanta mentira. Agora não há mais aquele truque como havia antigamente. Eu me lembro com 14, 15 anos, meu pai disse, olha o que fizeram aqui. Aquele jornalzão de papel grande, né? E é na primeira folha estampada assim, uma foto com uma multidão. E meu pai disse, olha, dá uma olhada aqui, ó, essa pessoa está aqui, essa pessoa está aqui. Então era uma montagem grosseira feita naquele tempo, né? Que a gente se divertia. Hoje nós temos uma tecnologia que faz a mesma coisa. Hoje há um recurso, um aplicativo que me pega agora aqui. Eu estou falando com vocês e são capazes de me colocar falando coisas que eu não disse. E você vai dizer, mas o pastor, eu disse, eu vi a mensagem. Ele falando, irmãos, é o momento da igreja viver com discernimento, buscando a orientação, tudo aquilo que você já tem aí sido ensinado. Orientação, não acreditando em propaganda, não saindo correndo diante de qualquer coisa. É momento da igreja testemunhar que é a igreja de Cristo Jesus. E a igreja de Cristo Jesus é comprometida com a verdade. E esta verdade não é uma verdade humana fundamentada em filosofias e ideologias. Esta verdade é Jesus. Este Jesus que leva a salvação, que restaura a comunhão de pecadores com Deus. Este Jesus que nos diz que o sim, sim, não, não é uma credencial, é aquilo que o crente vai apresentar diante do mundo, que de fato ele pertence ao Senhor, está no caminho da verdade, ama a verdade e professa a verdade. Então o mundo tem uma necessidade muito grande de ver o testemunho da igreja, e isso me compromete e compromete você também. Como é que nós nos comportamos? Como é que nós nos portamos? Quais têm sido as nossas posições, seja desde o grupo familiar do WhatsApp, até nas postagens de Instagram, podcast, não sei mais o que, é tanta coisa que tem hoje como recurso. O crente precisa ocupar espaço, mas se lembrando que ele tem um testemunho a dar como filho de Deus. Irmãos, vamos aí voltar para Tiago. O Novo Testamento cita aí 4 Tiagos, e por causa disso ainda alguns estão estudando a respeito da autoria, mas a maioria de nós acredita realmente que foi o Tiago, irmão de Jesus, que escreveu esta carta quando estava em Jerusalém, ali em torno do ano 45, 50, depois de Cristo. É o irmão do Senhor, ele liderou o trabalho,
em Jerusalém. Até a tradição diz que ele tenha sido o primeiro bispo da cidade de Jerusalém. E se destacam algumas coisas quando nós olhamos para esta carta. Ele, como líder, ele tinha autoridade sobre a igreja, e ele já, no início da carta, Tiago, capítulo 1, versículo 1, ele já coloca essa credencial, dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Ele faz uma saudação, e as orientações da carta é se dirigindo, usando uma linguagem do Velho Testamento, 12 tribos, mas ele está se dirigindo à igreja que estava se esparramando ali pela Ásia por causa da dispersão, muita perseguição. Temos aí esse contexto de Calígula e Nero, havia assim espetáculos dantescos daqueles que professavam a fé em Cristo Jesus. Então, havia a autoridade apostólica, a autoridade pastoral de Paulo, de Pedro, de João, e aqui aparece Tiago, orientando a igreja. E ele cita durante a carta vários ensinos de Jesus, como alguém que realmente conheceu Jesus. Temos lá em Atos, no capítulo 15, versículos 13 a 21, o discurso de Tiago, e alguns comparam muito com o teor da carta, e é uma das evidências internas que ele tenha sido realmente escrita por Tiago. Ela é considerada uma epístola, está dentro das epístolas gerais. Epístola geral, carta geral, é aquela que não é dedicada a uma certa igreja, como às vezes acontece com Paulo, escrevendo, por exemplo, aos Coríntios, não é? Mas ela se dirige mais aos judeus. O interesse dele é ministrar aos judeus, mas nós sabemos que havia cristãos advindo de outras religiões, algumas idólatras, pagãs. Então, o objetivo da carta é ministrar, orientar aqueles que estavam professando a fé em Cristo Jesus. E o carro-chefe da carta é a fé. O teor da carta é a prática da fé, aliás. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, ele escreve assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então, algo novo, porque o judeu convertido vinha do legalismo. O gentil, o pagão, aquele que não era judeu, vinha do paganismo, da idolatria, de muitos rituais religiosos que exigiam daquele que estava oferecendo realmente assim uma visão de merecer. Oferecia sacrifício para merecer algumas coisas. O apóstolo Tiago vai ministrar que é a fé. Mesmo nos momentos de maior dificuldade, nas provações, nas perseguições, a fé é quem sustentaria. A crença de que a vida não terminava na ponta de uma espada ou então debaixo dos dentes de uma fera, mas que a vida continuava. Essa esperança, essa convicção é que alimentava a igreja. O apóstolo Tiago não defende a salvação pelas obras. Há uma interpretação errada nas palavras de Tiago, mas ele deixa bem claro que a fé é testemunhável através das obras. Então, alguém já disse, e eu repito, nesta visão aqui vem o ensino para nós, de que nós não praticamos as obras, as boas obras, para sermos salvos. Se ministrando essa semana numa evangelização pessoal, uma pessoa assim, dizendo: eu faço coisas boas porque eu creio que de alguma forma, não é para as pessoas verem, mas de alguma forma, não. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós praticamos as boas obras porque somos salvos. A fé produz, é a motivação, é a injeção que realmente nos impulsiona para a vida, de modo que nós vamos engrandecer e glorificar ao Senhor através daquilo que fazemos. Tiago, capítulo 2, versículo 18, ele faz essa aplicação. Mas alguém dirá: tu tens fé? E eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então, Tiago levava os seus leitores ao desafio de praticarem o evangelho, de viverem um evangelho, de praticarem a palavra de Deus através de uma vida que testemunhasse
algo diferente. Então, eu quero pensar nessa manhã com os irmãos, nesse contexto no qual nós estamos vivendo, o que significa ser acolhedores da palavra. São aqueles que buscam a purificação pela palavra. Volte aí, se você fechou, abra novamente Tiago 1:21 e a gente olha outros textos. Mas ele diz, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Aqui a visão que nós podemos ter, assim para ilustrar, é aquela volta do filho pródigo. Quando o filho pródigo volta, ele volta quase que nu, mas ele volta com as suas vestes sujas, talvez estivesse sem as sandálias. Então vamos imaginar, quando o pai olha para aquele filho, o que é que ele diz? Vai dar banho nele, vai dar roupa nova para ele. Aquela marca da sujeira da sua vida pecaminosa, de quem se desviou, agora tem fim. Eu estou abraçando o meu filho volta agora. Então, é nesse sentido, despojando-vos de toda impureza e acúmulo da maldade. Tiago está se referindo tanto a judeus como aos gentios, que tinham chegado de uma vida ou declaradamente pecaminosa ou enganadamente pecaminosa, ou com a prática de coisas que eram assim hostis diante de Deus, porque era caminho de satanismo mesmo, de procurar servir a demônios, ou era o caminho que ensinava o legalismo, que ensinava a acepção de pessoas. Ele estava dizendo, despojem-se. Esse despojar é tirem a roupa, toda a impureza. Não poderia o apóstolo estar aqui ensinando nessa vida, principalmente a igreja que estava sendo perseguida, não poderia ter entre as suas fileiras vidas que ainda estivessem contaminadas com aquilo que era ligado ao pecado pecaminoso. Então, literalmente, ele está dizendo, tirem toda essa roupa. Não pode haver no meio do povo de Deus. Esse povo está sendo perseguido, esse povo está sendo esparramado por causa de Jesus, que derramou o seu sangue para purificar de pecados. Então, literalmente, mudem de vida, abandonem, deixem para trás. É a ideia de que o cristão, ele se livre da carnalidade do velho homem. Veja aí Tiago, capítulo 3, versículos 10 a 12. Porque, irmãos, não era somente as perseguições e os ataques externos. A igreja internamente, às vezes, estava corroída, ou com ensinos errados, ou com choques de relacionamentos, porque o que nós encontramos aqui é um povo que está sendo espalhado, mas vamos nos lembrar, não tinha essa Bíblia que nós temos hoje, não. O que eles tinham era lá os escritos do Velho Testamento, e eles estavam recebendo, através dessas cartas e a divulgação dos evangelhos escritos, aquilo que era a palavra de Deus. Então, era um contraste para eles, de que realmente procedessem de uma forma que agradasse a Deus. Veja aí o texto de Tiago 3, 10 a 12. De uma só boca procede bênção e maldição? Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Os apóstolos sabiam que se o corpo não estivesse unido e santificado pela palavra, não pela ordem humana, não aguentaria a perseguição. Não aguentaria a opressão. Um povo dividido, enfraquecido, e muitas vezes pelo próprio procedimento. O que ele está dizendo aqui, trocando em miúda, como é que você fala, como é que você abençoa o irmão e daqui a pouco está amaldiçoando o irmão? Como é que você diz uma coisa uma hora e outra coisa você está dizendo em outro determinado momento? Pedro, aí em outro texto, 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 e 2, usa a mesma linguagem do despojamento para que haja um revestimento de uma nova estrutura de vida. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Não está mais aqui, já foi para o Ministério Infantil, meu netinho. Aí, mas quem sabe Tiago tem essa mesma experiência com a filhinha, né?
quando os nossos pequeninos estão com fome, sai de perto. Eles querem leite, ainda está na idade do leite, da mamadeira, eles querem leite. Antes mamava na mamãe, agora é o leite. As crianças gritam daquele jeito, choram daquele jeito, não são porque são mal educadas. O estômagozinho está doendo de fome. Eles vão morrer se não tomar aquele leite. E quando eles pegam aquela mamadeira, é como se eles nunca tivessem mamado antes. É a primeira mamadeira. É nesse sentido, desejarmos realmente que a palavra de Deus seja totalmente absorvida pelo nosso ser, como um bebê que se alimenta do leite. Há um contraste, depois, de que nós não podemos continuar no leite. Vem aí a comida forte, a sólida comida que vai nos alimentar na nossa maturidade. Mas o que ele está dizendo aqui, desejem viver dessa forma. Vivam dessa forma. Não pode mais estar com coisas que possam nos identificar com a nossa carnalidade. E ele continua dizendo, acolhei com mansidão a palavra a vós implantada. Irmãos, o que nós temos aqui, um ajuntamento de gente vindo de todos os lugares, de repente, a pregação da palavra, o ensino da palavra, vidas, então, eram convertidas, faziam parte da igreja, mas havia um choque, o contraste, as heresias que chegavam e que estavam realmente tentando desviar. A palavra aqui, acolham com mansidão, significa abra sua mente, abra o seu coração, exponha a sua alma para que realmente seja invadida por essa palavra. O acolhimento com mansidão. Não é só nos nossos dias que havia confronto com a palavra, não é só nos nossos dias que havia algumas dúvidas, algumas críticas sendo feitas à palavra. Nesse tempo também, e vamos nos lembrar, não tinham como nós temos hoje, era o ensino. Então a diferença era a autoridade dos apóstolos e dos homens discipulados por eles, trazendo aquilo que era inspiração do Espírito Santo. A palavra àquela igreja dispersa, acolha com mansidão. Porque aquele que é convertido é filho de Deus, ele sabe que é filho de Deus por causa da iluminação do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que dizia, vocês são filhos de Deus, era o mesmo Espírito Santo que estava inspirando a palavra, e era o mesmo Espírito Santo que dava discernimento para que essa palavra fosse acolhida por ser palavra de Deus. E ele continua dizendo, palavra em vós implantada, a qual é poderosa para a salvação. Veja antes, Tiago capítulo 1, versículo 13. Ali Tiago diz, quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. A sabedoria, a inteligência, ela deve se prostrar e se submeter à orientação do Espírito Santo, para que o resultado desse acolhimento da palavra fosse vista em forma de mansidão, de sabedoria, proceder testemunhável através das boas obras. Aí sim, ele diz, a palavra a vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Irmãos, são homens dizendo e são homens escrevendo. Qual é a diferença? A ação do Espírito Santo. Porque a obra da salvação é feita pela implantação, através da ação do Espírito Santo, na mente e no coração do ser humano. Não sou eu que convenço. Eu prego, eu falo. Não é você, cônjuge, que vai converter o seu cônjuge. Não é você, pai, mãe, que vai converter o seu filho. Não é você, filho e filha, que vai converter o seu pai. O que nós vemos aqui é a ação do Espírito Santo. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, mas há uma implantação. Eu procurei aqui, talvez, um exemplo para a gente entender, mas vamos pensar no implante de um órgão. Sabe, vai haver transplante, mas eu quero usar a palavra implante. Há uma implantação, algo que é colocado dentro. Então, aqui a obra da salvação é feita pela implantação da palavra na alma, ou no coração, ou na mente, conforme nós vamos entender aí o centro daquilo que recebe realmente, através da cognição, o conhecimento. Tiago, capítulo 1, versículo 18, diz, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vem do querer dele. João diz que
recebem o poder de serem transformados filhos de Deus, aquele que recebe a revelação e o confessam como Salvador, confessam Jesus Cristo como Salvador. É um milagre, irmãos, do coração ser alcançado. O que Tiago está aqui fazendo é ministrar a um povo que está... Não é assim como nós estamos aqui. É um povo que está sendo esparramado. A convicção não era por causa de conselho de igreja, por causa de líder. Não, a convicção era algo vivido na pele, no dia a dia. Era aquilo que se fazia conhecer, principalmente nos momentos de perseguição, de opressão. Tiago está dizendo aqui, olha, esta palavra que é implantada, ela é poderosa para salvar, e a salvação garante vida eterna, e é por isso que muitos ali tiveram as suas vidas ceifadas, mas não negaram Jesus Cristo como Salvador. A palavra é a fé, é a palavra que movimentava esse povo lá no passado e que não os impedia de ir esparramando o evangelho por onde quer que fossem até que chegasse nos nossos dias. Salmo 119, versículo 105 é decorado e memorizado até pelas crianças, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, mas como é que nós podemos aplicar as nossas vidas no dia de hoje? O que é que nós temos feito com o conhecimento da palavra de Deus? Entramos agora na leitura do Novo Testamento. Quem está seguindo o plano anual, né? Quem faz outros planos também já deve estar chegando. É outubro, né? Mas nós estamos em Mateus. Os capítulos de hoje, Jesus está orientando os seus discípulos. Ele demonstra, faz milagres, ele ensina, mas ele já vai designando os seus discípulos a fazerem, a avançarem pelo mundo. Ele vai preparando a mentalidade daqueles homens, mas sempre com algo bem claro. Aquele que ouve e pratica vai ser como alguém que constrói como a rocha, a sua casa sobre a rocha. Sem a purificação produzida pela palavra, sem a santificação produzida pela palavra, a nossa crença vai ser só uma religião. Vai ser só um ponto para debate. Estamos chegando agora, irmãos, nessa perseguição que se faz dentro do Brasil. Não tem gente sendo perseguida, presa por causa do evangelho, mas está sendo perseguida pela mídia. É escrachada pela mídia. Aí quem viu o Jornal do Povo sabe que nós estamos com um problema na Leia, tem uma reunião da diretoria daqui a pouco, mas lá no jornal diz que a imprensa tentou um contato com a igreja e não obteve resposta. A Francine me disse agora, quando eu estava chegando aqui, que ontem chegou aí uma tentativa, ontem. Então a igreja não foi procurada em tempo hábil, porque eu respondo pela igreja, não recebi nem no meu e-mail, nem no e-mail da igreja. É assim que se faz hoje. Se persegue de vários jeitos. Então, como é que nós podemos fazer? Se nós vamos seguir a palavra de Deus, se nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos ver que esta palavra, ela é vida, mas ela só é vida quando ela é vivida pela igreja. Nós somos acolhedores da palavra nos dias de hoje. E quem acolhe está dizendo, em mim houve uma modificação, uma transformação. Eu me despojei, eu me despi da minha velha natureza, da minha carnalidade. Eu sou alguém novo hoje, comprometido com a palavra. Eu quero testemunhar nesse mundo com toda essa confusão que está aí, que eu sou filho de Deus ou que eu sou filha de Deus, praticante da palavra. Lendo depois aí Tiago, você vai ver que nas palavras que vem pela frente, ele vai chamar a atenção para que aquele que ouve deve praticar, porque senão vai se enganar a si mesmo. Tem uma religião, mas não tem vida. Tem um discurso, mas não tem um instrumento que alcança vidas. Tem o conhecimento, mas não pode passar espiritualmente a visão da multiplicação do evangelho. Nós somos chamados por Deus para sermos santificados pela palavra de Deus. Quando nós conhecemos a Jesus como Salvador, a revelação da graça de Cristo Jesus faz toda a diferença. Veja aí João capítulo 17, versículos 14 a 18, que é a oração de Jesus, a oração sacerdotal. Ele diz, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou.
Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, irmãos, o que fazer diante dessa demonstração? Como é que nós podemos ser acolhedores desta palavra que faz toda a diferença? Busque a purificação oferecida pela palavra de Deus. Mas como eu disse ainda agora, busque ardentemente como uma criança, busca um alimento que vai alimentá-la. Na visão dela, criança, é como se ela fosse morrer. Então, na nossa visão, buscar de uma forma tão genuína, de uma forma tão achegada, de uma forma tão profunda, que desce na gente realmente aquela sensação: eu vou morrer se eu não crescer nesta palavra, se eu não for transformado segundo esse princípio. Busque ardentemente pela purificação que essa palavra dá, e essa purificação vem através da leitura, da meditação. Não corrido, irmãos, nós estamos hoje vivendo num tempo que temos toda a tecnologia, que deveríamos, pense bem, ter todo o tempo do mundo, porque a tecnologia nos garante isso. Fazemos reuniões, mas o que é que alguns de nós têm feito com a palavra? No momento que vai ouvir a palavra, colocado na velocidade maior, para o tempo ser, nós precisamos ouvir o que está ali, mas, numa velocidade. Vamos parar com isso, irmãos, e vamos meditar nessa palavra. Vamos nos alimentar desta palavra, a nossa família ser invadida pelos princípios dessa palavra, essas nossas criancinhas que estão crescendo, os nossos filhos verem realmente pais comprometidos, que buscam em oração, que buscam resolver as coisas de casa com a orientação da palavra de Deus, e não, com a sua própria expectativa de vida, perspectiva, o modo de olhar, o modo de considerar as coisas. A família ser tocada pela importância da palavra de Deus, algo mais ou menos assim, do filho perguntar para o pai e a mãe: o que é que eu faço com relação ao meu estudo? O que é que você no dia de amanhã? E de repente os pais dizerem: vamos procurar na palavra de Deus a orientação do filho obediente aos pais, do homem e da mulher temente ao Senhor. A purificação vem através de uma vida comprometida, é uma atitude pessoal, é individual, mas ela pode ser compartilhada na família. Podemos fazer isso aqui nos grupos da igreja, e a igreja pode fazer como igreja, e as igrejas com as outras igrejas evangélicas se comportarem de tal forma que a sociedade, a cidade, o país, o mundo possam ver uma revolução espiritual através da vivência da palavra. Veja aí o que diz Salmos 119, versículos 43 a 45. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Vamos afirmar isso nos dias de hoje. Significa dizer: eu sei quem eu sou, eu pertenço a Deus, eu sou guiado por Ele. Há alguns intérpretes que dizem que Jesus silenciou quando Pilatos perguntou o que é a verdade, porque eles entendem que Jesus não teria resposta naquele momento. Ele teria, se Pilatos tivesse perguntado quem é a verdade, ele diria: eu sou a verdade. A verdade para nós cristãos não é um princípio humano, um ensino, não é um comportamento com a sinceridade. A verdade para nós é o próprio Jesus. Ele é a verdade. E essa verdade é revelada através da sua palavra. Nós precisamos contrastá-lo urgentemente. Quem nós somos, como nós somos hoje, com aquilo que a palavra de Deus nos mostra, como devemos ser. Uma nova criatura, cujas palavras, ações, obras glorificam ao Pai que está nos céus. Testemunhe realmente
nós acolhemos essa palavra. Ela está no nosso coração. E ela vai nos levar a termos comportamento que testemunhe Deus. Por exemplo, quando Jesus diz, não se preocupe com o que vocês vão falar. A palavra está acolhida. Ela faz parte de mim. O verbo, a palavra, a promessa, lá no Antigo Testamento, era sobre o Messias. E ele se tornou carne. O verbo se tornou carne. A vida se manifestou. A palavra nos foi revelada. E esta palavra agora deve ser encarnada em nós. Fazer parte da nossa vida. E como é que nós vivemos isto? Naquilo que acontece. Daqui a pouco mesmo. Agorinha. O que é que você vai fazer? O que é que você vai falar? Deve ser movido pela palavra que você implantou, aliás, que o Espírito Santo implantou no seu coração. Quero concluir olhando com os irmãos aí o texto de Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8. Quero convidar a igreja a colocar-se em pé para ler esse texto. Não se esqueça dos avisos que foram dados, irmãos, das orientações que foram dadas. Nós temos agora a escola dominical, vai funcionar normalmente. Mas antes aí, eu queria que... Assim. Eu quero ler com os irmãos Tiago 1, 5 a 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, constante em todos os seus caminhos. Se eu quero realmente que a palavra seja de fato acolhida, eu devo pedir com fé, com discernimento, para que Deus me transforme segundo o modelo que é em Cristo Jesus. Porque se não for isso, olha só que tristeza. Agitado pelo vento, de qualquer forma. Eu vivo a vida cristã de qualquer forma. Não é isso que a palavra quer de nós. Ela está acolhida no seu coração. Ela tem sido acolhida no seu coração. E, novamente, aquele apelo. Se você nem sabe o que é que eu estou falando aqui, não está entendendo, e você quer conhecer um pouco mais, deixe seu nome na recepção. Nós vamos entrar em contato. Se você quer dar um passo em direção ao conhecimento de Jesus como Salvador, nos procure. A igreja é o instrumento de Deus para isso. Nós vamos orar. Deus amado, nós queremos pedir que o Senhor aplique no nosso coração aquilo que nós temos ouvido, lido durante toda a nossa caminhada, Deus. Queremos ser acolhedores desta palavra, sem resistência, Deus. Derrube toda a altivez que é própria da nossa natureza, para que a Tua palavra encarnada em nós faça toda a diferença, principalmente no contexto no qual nós estamos vivendo agora, uma igreja que seja sal, luz e perfume de Cristo Jesus. E isto através do comportamento de cada um de nós. No nome dele é que nós oramos. Amém, Jesus. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.